Lição de segunda-feira, o mestre de Israel. Abra sua Bíblia e venha comigo em João capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Então a gente já tem aqui a credencial dele, quem ele era. Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele era um líder constituído basicamente pelo conhecimento que ele tinha. Então ele não era uma pessoa iletrada, não era uma pessoa simplesmente rica, mas que não tinha conhecimento. Muito pelo contrário, ele tinha esse poder, ele tinha essa posição pelo conhecimento que ele tinha das questões judaicas, do Antigo Testamento. Então ele era uma pessoa instruída. Aí, versículo 2 diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos não está negando, está falando assim: olha, você é o mestre, você é uma pessoa sábia, como é que eu vou negar isso? Olha só quanta coisa bonita você fala, olha só quantos sinais. E aí Nicodemos estava meio em dúvida, né? Se era sinal, se era um milagre, se era uma ilusão que Jesus fazia, mas o fato é que ele estava considerando Jesus como mestre. E aí então os dois começam a conversar. E Jesus vai olhando, vai dialogando com ele. Aí eu acho interessante o versículo 10, que Jesus agora fala para Nicodemos, né? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Sabe, Jesus estava tentando colocar Nicodemos no lugar dele. Porque primeiro ele chega falando assim: olha, eu sou um poderoso aqui desse povo, você é um mestre e tal, vim aqui para tentar saber se é verdade, se é mentira. De repente Jesus começa a conversar com ele algumas coisas e ele simplesmente não entende nada. E Jesus olha para ele e fala assim: mas vem cá, mas e você não é líder? Você não é um sabichão? E Jesus não estava querendo diminuir, mas Jesus queria que ele falasse assim: opa, calma aí, verdade, eu tenho algo para aprender com ele. Era essa a sensação que Jesus gostaria que ele tivesse. A partir daquele momento, Nicodemos ele começou a prestar atenção, a estudar, a analisar quem era Jesus. E na nossa lição de hoje, ali no finalzinho diz assim: olha, de todo modo, quando Jesus morreu, a luz daquela conversa secreta iluminou a cruz do Calvário e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Então veja, no primeiro momento, Nicodemos foi conversar com Jesus como se ele fosse simplesmente um mestre. Veio de Deus, mas é um mestre, é um homem sábio. Mas o processo foi acontecendo na vida dele que de repente na cruz ele entendeu: não, esse daqui não é só um mestre, esse aqui não é só um homem sábio, ele é o próprio Deus que veio, ele era o Messias e ele morreu para dar a vida por cada um de nós. Eu gosto de analisar, sempre eu falo isso, na verdade de vez em quando eu falo isso aqui para vocês, né? Eu gosto demais de pensar no processo do crescimento, do entendimento espiritual. Às vezes, a pessoa ela tem contato com Cristo e ainda não faz tanto sentido. Só que se ela continua se aprofundando, se ela continua buscando, aquilo vai fazendo mais sentido, mais sentido, mais sentido. Daqui a pouco ela tem um entendimento total e completo do Evangelho. Esse é o teu caso? Em qual momento da tua vida espiritual você está? Você está tendo os primeiros encontros com Jesus e Jesus ainda é talvez assim apenas uma figura importante, mas ainda não é Deus no teu entendimento? Continue pesquisando, que de repente você vai chegar à conclusão como Nicodemos. Jesus não era simplesmente um grande homem, Jesus era o próprio Deus. Até amanhã.